Então, agora sim, a radiografia. Quais que são as vantagens ou qual que é a aplicação principal da radiografia, aí voltando para a parte diagnóstica, né? Primeiro, na introdução, a gente já comentou, é um exame de baixo custo, extremamente disseminado em qualquer centro de saúde, em qualquer município que você vá, né? E, por conta disso, costuma ser um bom exame de triagem. É um exame, é a primeira linha, tanto que no pronto-socorro, o paciente, digamos, teve um trauma, poxa, vamos fazer uma radiografia, vamos fazer uma triagem. Eventualmente, eu consigo até diagnosticar alterações ósseas, fraturas, desalinhamentos, calcificações, ou se eu tiver alguma alteração, alguma sugestão de alteração, como um exame de imagem, eu posso triar esse paciente para evoluir e fazer um exame mais aprofundado, seja ele a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, como nós veremos aí nos diapositivos a seguir. Então, enfatizei bastante que é um exame muito legal para ver a definição óssea, os contornos ósseos. Então, consequentemente, eu consigo ter uma visualização mais interessante dos corpos vertebrais, né? Os corpos vertebrais que eu estou mostrando aqui na minha imagem, na nossa imagem da direita. E o que eu posso, né, o que eu tiro de informação avaliando os corpos vertebrais? Eu posso fazer a contagem dos corpos vertebrais, eu posso avaliar se tem alguma alteração no número desses corpos vertebrais, então, e localizar o problema. Eu posso contar aqui no caso L5, L4, L3, L2, L1, eu posso fazer essa contagem, ver se tem alguma variação anatômica, ver se existe alguma alteração no tamanho desse corpo vertebral, ver se tem alguma alteração na forma dele, se há algum achatamento, se há alguma fratura e, sobretudo, avaliar também o alinhamento de um corpo vertebral em relação ao outro, se existe algum escorregamento de um corpo vertebral em relação ao outro. O escorregamento de um corpo vertebral em relação ao outro nós chamamos de listese, né? Então eu consigo avaliar e num exame de radiografia simples como esse, né, em lateral, em perfil, eu já consigo, por exemplo, diagnosticar uma espondilolistese, um escorregamento, uma listese vertebral. E apesar de eu não conseguir qualificar, né, de forma detalhada o meu disco intervertebral, é uma limitação da técnica de raio-x, eu não consigo ver qual a qualidade do disco intervertebral, eu consigo avaliar o espaço discal. Como que está esse espaço discal? Eu posso avaliar se, por exemplo, aqui o espaço discal normal, estou apontando entre L4 e L5, mas pode ser que haja uma redução nesse espaço discal, pode ser que haja um achatamento discal, né? Pode ser que existam bicos de papagaio, pode ser que exista uma osteofitose aqui, né? O que é osteofitose? É o depósito de cálcio. Onde que deposita o cálcio? Onde há maior pressão óssea. Então, se existe um desbalanço de forças disseminadas em determinado segmento da coluna vertebral, se existe uma alteração dinâmica, postural, alguma alteração da ergonomia que faça com que um corpo vertebral em relação ao outro fique com uma descarga de força de forma heterogênea, no ponto onde há uma maior pressão, no ponto onde há uma maior sobrecarga, o cálcio acaba se depositando e a imagem que é vista no raio-x é um bico de papagaio, que é o meu popular bico de papagaio, que é o osteófito. E eu posso ver também áreas de esclerose, principalmente nos platôs, né? No platô inferior, no platô superior. O que é esclerose? É um serrilhamento, é aquele aspecto ondulado na região onde há a interface do platô, né, que é a parte de cima e a parte de baixo do corpo vertebral, tendo interposto entre elas o disco. Então, se existe um serrilhamento, uma esclerose, uma hipercaptação na região dos platôs, pode ou não cursar com a redução desse espaço discal, isso já indiretamente, né, como se fosse o negativo da imagem do disco, ele indiretamente nos diz que muito provavelmente existe uma doença degenerativa discal.
Esse disco ele está sofrendo uma hiperpressão a ponto de causar essa esclerose, esse serrilhamento. Então, muito provavelmente, esse disco é um disco degenerado, é um disco que sofreu desgaste, é um disco desidratado. Eventualmente, o ano fibroso dele, a capa de fibra que o envolve, também pode ter alterações. A radiografia ela tem uma limitação para avaliar esse disco, mas voltando ao exemplo de exame de triagem, na eventualidade de eu diagnosticar uma esclerose nesse platô e o paciente sintomático, nesse caso sim, se justifica dar um passo adiante e solicitar um exame que avalie melhor a qualidade desse disco intervertebral. Exame esse que é a ressonância magnética, conforme nós vamos ver aí nos próximos minutos.